O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Dirigentes da Energisa visitam o Tribunal de Contas de Sergipe em agenda voltada ao diálogo institucional. Sergipe cresceu muito em função também dos trabalhos que são feitos pelas empresas que alavancam esses progressos. Sem energia, o Estado nenhum avança. Seminário promovido pelo TCE e Ministério Público de Contas vai destacar a sustentabilidade nas políticas públicas ambientais. O evento vai acontecer nos dias 17 e 18 de julho e aberto a toda a sociedade. Quem quiser pode participar. Gestão responsável. Corte de Contas sergipana avança na construção do plano de logística sustentável do órgão com a realização de oficinas de capacitação. Formar os servidores para que os servidores possam contribuir. Zelo com o erário. Conselheiros do TCE julgam quase 200 processos nas sessões das câmaras e do Pleno na primeira semana de julho. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, a secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, Daniele Garcia, fala sobre a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Sergipe. O espaço vai reunir serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Fique com a gente, está no ar mais uma edição do TCE na TV. Membros da Corte de Contas sergipana receberam representantes da Energisa para uma reunião voltada ao fortalecimento institucional. A visita destacou a importância da concessionária para o desenvolvimento do Estado e reforçou a necessidade de novos investimentos em Sergipe. O CEO da Energisa, Ricardo Pérez Botelho, e os demais integrantes da comitiva foram recebidos por membros do Tribunal de Contas na sala de reuniões da presidência da Corte. Em uma conversa que foi conduzida pelo conselheiro Ulisses Andrade, que representou a presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, os dirigentes da Energisa fizeram uma avaliação da atuação da distribuidora de energia no Estado e falaram sobre os planos de dar continuidade aos investimentos em Sergipe. Nos interessa muito, ver como que o Estado está se desenvolvendo, como são as instituições do Estado. O TCE tem um papel muito importante em garantir essa institucionalidade, as contas, as contas públicas, etc. Então, eu acho que isso é muito importante para se criar um clima de investimento propício. Como somos investidores de longo prazo, como somos investidores comprometidos com o Estado, é muito bom a gente ter contato aqui com o Tribunal de Contas do Estado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com uma comitiva nossa, que fomos muito bem recebidos aqui por vários conselheiros e tivemos boas discussões. O conselheiro Ulisses Andrade destacou a importância da visita e a satisfação em receber os representantes da empresa. Ele reforçou ainda a importância dos investimentos de empresas privadas para o desenvolvimento de Sergipe. Sergipe cresceu muito em função também dos trabalhos que são feitos pelas empresas que alavancam esses progressos. Sem energia, o Estado nenhum avança. Então, pelo que eu tenho notícias, a Energisa não tem sido empecilho nenhum para o crescimento do Estado de Sergipe. Então, a Energisa é uma empresa que se respeita, é uma empresa que nos orgulha. Então, receber o presidente do Conselho no dia de hoje, para a gente é motivo de alegria. Falou dos propósitos da empresa, falou do respeito que a empresa tem pela sociedade sergipana. Então, para a gente foi motivo de alegria recebê-lo. E, inclusive, fizemos apelos para que eles, como hoje, formam, eles têm várias concessionárias, é um grupo muito capitalizado, que investam mais em Sergipe. Fizemos esse pleito. O TCE se prepara para promover o seminário Políticas Públicas e Sustentabilidade. O evento, que vai ser realizado em parceria com o Ministério Público de Contas, trará a Sergipe renomados palestrantes para discutir desafios e soluções na área ambiental. Promover conhecimento, incentivar boas práticas e debater soluções. Esses são alguns dos objetivos do seminário Políticas Públicas e Sustentabilidade, que acontecerá na próxima semana aqui no auditório do Tribunal de Contas. O evento, realizado pelo Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas, reunirá palestrantes de todo o Brasil para discutir os mais diversos temas relacionados à sustentabilidade.
grande brilhantismo, eu acredito, desse evento é justamente essa miscelânea de temas relacionados à pauta ambiental, né? Como o Brasil esse ano está sediando a COP30, então é muito importante que o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas estejam promovendo, realizando esse evento que vai abordar desde questões relacionadas a mudanças climáticas, como recursos hídricos, gestão de resíduos sólidos, economia circular, agroecologia. Então, são temas diversos. Cidades sustentáveis também é um que eu não queria deixar de pontuar. Então, urbanismo, que tem muito a ver com temas urgentes, né, que a gente sente na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e ainda mais agora que o Brasil está sendo, os olhos do Brasil na pauta ambiental, né, estão todos voltados para o evento da COP30, que vai acontecer no fim do ano. Então, eu acredito que é bem urgente que a gente traga todas essas pautas para a discussão e o tribunal dando esse exemplo também, né, de estar realizando esse evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site da Ecojan, na aba Cursos Disponíveis. Todas as pessoas interessadas no tema podem participar. Continuam abertas as inscrições para quem quiser participar. O evento vai acontecer nos dias 17 e 18 de julho e aberto a toda a sociedade. Quem quiser pode participar. As inscrições podem ser feitas até mesmo no dia do evento. E ainda sobre compromisso ambiental, o Tribunal de Contas de Sergipe tem avançado a cada dia na construção do Plano de Logística Sustentável. A iniciativa visa incorporar práticas mais eficientes e responsáveis à rotina administrativa do órgão. Ações como economia de energia, destinação correta de resíduos e otimização de recursos estão entre as prioridades. Como parte das ações para a construção do Plano de Logística Sustentável, o Tribunal de Contas realizou na última sexta-feira a oficina Introdução à Sustentabilidade na Administração Pública. A capacitação foi voltada para servidores. Esse olhar é muito importante, porque como um órgão público de controle, ele inspira, né? Ele inspira outros órgãos, inspira a sociedade a seguirem o mesmo caminho. Então, as iniciativas que o órgão já vem adotando, elas são excelentes e contribuem para que a gente consiga chegar nessa sustentabilidade tão desejada, né? Iniciativas que foram colocadas aqui pelos servidores, que já estão acontecendo, são fundamentais e estão sendo coletadas, né, como um diagnóstico para que a gente consiga incorporar isso ao plano que vai ser efetivamente publicado. Durante a oficina, os participantes elaboraram um mapa de sustentabilidade do TCE em uma atividade colaborativa. O exercício ajudou o grupo a refletir sobre problemas e propor soluções sustentáveis para o dia a dia da Corte de Contas. Essa oficina está baseada em um método chamado Design Thinking, né, onde a gente expõe um problema para o grupo que está trabalhando e esse grupo vai se debruçar sobre iniciativas, soluções, sentimentos, o que é que eles acham que deve ter. Então, esse é o objetivo da prática, né? Ela ser participativa e colaborativa. Então, a gente sai um pouco do digital e vai para o analógico, trabalhar o sentimento e o que acontece dentro do órgão, espelhado em figuras, em cores, né? E em geometrias que vão responder aí a depois a gente colocar isso dentro de um plano de uma forma mais estruturada. Essa foi a primeira de uma série de oficinas que integram o processo de construção do Plano de Logística Sustentável do Tribunal. A previsão é de que o documento seja finalizado até o fim de agosto, depois do encerramento das oficinas. Desde o ano passado, o Tribunal de Contas de Sergipe vem adotando diversas práticas sustentáveis, que reforçam o compromisso da Corte com a responsabilidade socioambiental. Hoje existem apenas duas instituições públicas em Sergipe que possuem o Plano de Logística Sustentável, que é o Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal de Aracaju. Então, o Tribunal de Contas agora está se somando a esse pequeno grupo. E essas oficinas, a formação, é o primeiro passo para isso, que é formar os servidores para que os servidores possam contribuir. O Plano de Logística Sustentável precisa ser construído pelos servidores, que é quem conhece o dia a dia da casa, que sabe onde estão os gargalos, que conhece os processos que podem ser aperfeiçoados. Então, essa oficina vai dar as condições técnicas para que os servidores possam contribuir na construção de um plano de logística sustentável que possa levar o tribunal a outro patamar na questão da sustentabilidade. E os conselheiros do TCE julgaram quase 200 processos nas sessões das câmaras e do Pleno na primeira semana de julho. Contratos administrativos, licitações, prestações de contas e outros temas da administração pública estiveram na pauta. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 56 processos. Participaram da sessão o conselheiro Ulisses Andrade, a conselheira Angélica Guimarães,
o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 78 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola, os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Nas pautas das duas sessões, processos previdenciários, embargos de declaração, recursos de reconsideração, auditoria operacional, relatório de acompanhamento e relatórios de inspeção. Na sessão plenária, que foi presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 20 processos e 4 protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncia, representação e manifestação. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, a secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres destaca a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Sergipe. É depois do intervalo TCE na TV. Volta já! Olá, eu sou Magna Santana, da FAM-FM. Minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: como o Tribunal de Contas prioriza as auditorias em diferentes órgãos e entidades públicas? Olá, Magna. Respondendo a sua pergunta, as prioridades de auditoria no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe são definidas no PAA, Plano de Auditoria Anual. Este documento é estabelecido a cada ano, com a participação da equipe técnica e aprovado no colegiado. Neste documento, as áreas são selecionadas com base em critérios técnicos, levando em conta a quantidade de recursos alocados, a relevância e o risco de cada área. Outras fiscalizações podem ser realizadas, desde que devidamente motivadas em cada coordenadoria técnica. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, a secretária de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres, Daniele Garcia, conversa com o jornalista Messias Carvalho sobre a Casa da Mulher Brasileira. A unidade vai reunir em um único local diversos serviços voltados ao atendimento de mulheres em situação de violência. A previsão é de que a casa esteja funcionando ainda este ano em Aracaju. Acompanhe. E no nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos conversar com a doutora Daniele Garcia, muito conhecida e tem uma atuação estratégica hoje na Secretaria de Políticas para as Mulheres. E está trazendo uma notícia fantástica: o Estado está ganhando a Casa da Mulher Brasileira. Doutora Daniele, muito obrigado por ter aceito o convite desse Diálogo Cidadão, que é para discutir mesmo as coisas da cidadania. E essa Casa da Mulher Brasileira... primeiro dizer que... Consiste em quê? Que prazer estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro tanto. Bom, a gente fica feliz demais de dizer que Sergipe vai receber a primeira Casa da Mulher Brasileira. É um projeto que é do governo federal e ele foi pensado, por governos anteriores, acabou ficando um pouco no stand-by. E quando a gente assumiu a Secretaria de Política para as Mulheres, a gente reativou esse projeto que estava meio adormecido. A senadora Maria do Carmo, ela tinha destinado 6 milhões de reais para a construção dessa casa e hoje ela já se encontra aí com mais de 60% da construção pronta e com previsão de entrega para o final do ano. E o que seria essa Casa da Mulher Brasileira? Eu costumo dizer que é o SEAC da mulher, É um lugar onde a mulher vai poder ir resolver os seus problemas e resolver tudo ali dentro. Porque o que acontece hoje? Eu tenho um problema policial, judicial, eu tenho que ir no DAGV. Ah, mas a questão também é cível, não é só de violência doméstica. Aí eu tenho que ir na defensoria. Mas as audiências são no judiciário, então eu venho aqui para o fórum. E se eu precisar de algum benefício social, o que é que eu faço? Eu tenho que procurar assistência social à Secretaria da Mulher. Então acaba que a mulher, ela percorre uma rota crítica muito difícil. E quando eu falo em rota crítica, eu estou dizendo que é uma rota que, para uma mulher que já está fragilizada por questão de violência e pela questão da vulnerabilidade. Então, essa Casa da Mulher é um espaço onde ela vai resolver absolutamente tudo ali dentro. Vai resolver a questão da violência, vai pedir a sua medida protetiva ali. Ali do lado, ela vai resolver na Defensoria Pública a questão de guarda de filho, de pensão, de divisão de bens, se tiver alguma coisa. Já vão sair marcadas as audiências.
E todas as questões sociais, os programas sociais, né, Ser Mais Mulher, Ser Mais, Bolsa Família, inscrição no Cade Único, ela também vai poder fazer nesse mesmo espaço. Vocês vão conseguir juntar todos esses órgãos? Exatamente. Em que nível? Assim, veja, isso já existe em outros estados, né? É um modelo que já está em funcionamento. Não temos tantas casas da mulher, mas já temos aí mais de 6 casas no Brasil. E a gente vai ser a próxima inauguração. E existe uma pactuação, então, já foi criado um comitê gestor, nós tivemos uma reunião a semana passada com o Tribunal de Justiça, já tivemos reunião com o Ministério Público e Defensoria Pública, e agora no final do mês a gente vai juntar todos os atores, inclusive o município de Aracaju também vai fazer parte, porque a ideia é que a Guarda Municipal, ela também dê um suporte nesse momento, a gente vai então pactuar todas as atribuições, né, desses órgãos, e a gestão da casa fica com a Secretaria de Política para as Mulheres, toda custeada pelo governo do Estado. É uma iniciativa, assim, sensacional, é uma forma de a gente dar dignidade, né, a essas mulheres, especialmente porque a gente está falando de uma violência diferenciada. Claro, dá para zerar o crime no Brasil, seria um sonho, né? Mas quando a gente fala em crime de gênero, você tem que entender que não é uma criminalidade comum, você está atingindo alguém apenas porque ela é daquele gênero. Então, é algo muito mais cruel, né? Muito mais desafiador. E muitas vezes ele enfrenta barreiras até culturais mesmo, né? Que está dentro dela. Será que eu devo denunciar? Né? Quando ela vai numa delegacia em que ela presta uma reclamação, né? Isso precisa ter uma sequência. E muitas vezes isso é cortado porque ela já vai ter dificuldade de ir, de marcar audiência, ela já fica meio temerária na próxima audiência. E depois do judiciário, tudo isso vocês vão conseguir reunir nessa casa. Até um detalhe importante que eu não falei, nós seremos a primeira Casa da Mulher com o IML funcionando dentro da casa. Porque hoje o IML fica lá em Socorro, né? Então veja, a mulher vai no DAGV, ela presta uma denúncia. Se ela estiver machucada, ela tem que ir lá para Socorro para fazer o exame de corpo de delito. Depois ela tem que voltar aqui para os Jardins para ir para a Defensoria Pública. Então, é esse calvário que a gente vai suprimir da mulher. Olha, vá no mesmo lugar e lá você vai resolver todas essas questões. Essa é a ideia, né? Então, o IML é a parte da perícia técnica. A perícia técnica. Então, toda a perícia de... As avaliações de como foi a agressão, isso, tudo isso. Inclusive de perícia... Fundamental de crimes, qualquer processo. De crimes sexuais e com... pesquisa de perfil genético também, se precisar. Então, em casos de estupro, a gente faz a coleta do material genético já ali na casa, ela não vai precisar sair dali para ir em outro lugar. Ou seja, é realmente um espaço, a gente está muito esperançoso de que seja algum lugar que acolha essas mulheres, né? Que a gente não perca essa mulher no meio do caminho, porque às vezes ela faz uma denúncia. Agora tem que ir no IML. Eu vou no IML, eu vou como? Eu não tenho nem dinheiro para pagar essa passagem. Será que eu vou ser bem recebida? Como é que vai ser? Então, ela vai ficando pelo meio do caminho e as denúncias vão se perdendo. Então, a ideia é exatamente que a gente não perca essa mulher e que ela consiga resolver absolutamente tudo nesse mesmo espaço. Todas essas fases são importantes, são primordiais mesmo. Agora, tem um detalhe fundamental, que é o depois de todas essas etapas, que é o apoio sequenciado a essa mulher, que muitas vezes... Você não vence facilmente um estado de agressão em que ela viveu durante anos. É difícil ela, de repente, mudar de mundo, né? Ela depois vai continuar vivendo o mundo dela. Vocês estão preparados para isso? Então, eu digo que a Secretaria de Política para as Mulheres veio exatamente para isso. Eu, que sou delegada de polícia, né, de formação, digo a você que assim, a parte policial... bom, eu vou dizer que é mais fácil, não é fácil. A gente já tem toda uma estrutura montada para resolver. Agora, depois que a mulher está com a medida protetiva, o que a gente faz com essa mulher? Então, aí é que vem a Secretaria da Mulher, para capacitá-la, abrir portas para o mercado de trabalho, para dar assistência psicológica, psicossocial que ela precisa, para incluir nos programas sociais, né? Veja, ontem eu fiz o anúncio de um curso, nós fomos procurados por uma grande empresa construtora, para empregar as mulheres na questão de revestimento, pintura, marcenaria, porque as construtoras já visualizaram, né, que a mulher é mais detalhista para esse trabalho de finalização de obra. Então, eles agora estão querendo capacitar as nossas mulheres. E a gente aí faz essa parceria. Ontem nós abrimos 30 vagas. Eu dei uma entrevista, entrei ao vivo num telejornal. E assim, em coisa de minutos, as vagas acabaram, foram preenchidas. Nós estamos fazendo um cadastro de reserva. Então, que bom que a gente está chegando com essas oportunidades. Capacitações. Nesse caso específico, a construtora vai dar o curso de assentamento de revestimento cerâmico
e com a grande chance de absorção dessa mão de obra, dessa mulher, né? Então, é bacana a gente conseguir vir depois que elas estão tão fragilizadas e dar um braço a ela, uma mão e dizer, olha, você não está sozinha, nós estamos juntas. Há um acompanhamento social, doutora, nessa questão, porque é fundamental, na hora que ela volta para o mundo dela, normal, entre aspas, ela passa a enfrentar todas essas barreiras e aí a fragilidade aumenta, né? Porque ela já viveu, ela já criou uma situação antagônica ao que ela vivia. Aí, no dia a dia, a assistência social vai funcionar? Está funcionando, né? A gente tem hoje um corpo técnico lá que dá toda essa assistência para as mulheres. Então, por exemplo, eu sofri violência, eu entrei no cartão Ser Mais Mulher, eu já saí do programa, mas eu tenho dúvidas, eu preciso resolver. A gente dá esse suporte, a gente leva nos órgãos se preciso for, a gente consulta os processos, a gente acompanha essas vítimas. Então, a gente tem feito todo esse acompanhamento com todas essas mulheres que são vítimas de violência. Claro que muitas não querem a nossa ajuda, a gente oferta a todas, mas a maioria nos procura, inclusive, Messias, a gente dá suporte também para as famílias daquelas vítimas que morreram, vítimas do feminicídio. Então, esse ano nós já tivemos 7 feminicídios e absolutamente para 7 famílias nós ofertamos esse apoio. A gente procura saber se tem filhos para incluir no cartão Ser Mais Vítimas do Feminicídio, né? Porque o Estado também tem esse programa, é um auxílio para essas vítimas, crianças até os 18 anos. E a gente dá todo esse suporte para essa família fragilizada, que muitas vezes não quer acompanhar o inquérito, não sabe como é que estão os processos. Então, eu fico muito feliz de ser esse vetor para as mulheres do pós-crime, né? Eu que sempre atuei para investigar o crime, né, como delegada, hoje eu me vejo nessa situação, nessa posição de acolher essa mulher ou essas famílias para que elas se reinventem, né, ressurjam mesmo como águias, assim, e refaçam a sua vida. Essa é a nossa grande missão. Que é uma nova vida, não tenha dúvida. Doutora, com a experiência toda que a senhora tem de delegada de polícia, hoje, claro, enriquecida com essa convivência político-social, não tenha dúvida, ele faz muito diferente. Que leitura a senhora faria hoje dessa luta? O Tribunal de Contas, inclusive, tem feito vários encontros, vários eventos nessa luta contra a violência que infelizmente, aflige muito as mulheres. Esse é um fenômeno, não está tendo eficácia esse combate? Porque o arcabouço legal nosso já é muito forte nesse sentido. Como é que está esse processo? Veja, eu tenho uma leitura muito pessoal. Eu vou falar a história da minha avó. A minha avó, ela foi casada durante muitos anos com meu avô, né? Meu avô, um contador, na época, uma pessoa funcionária da Receita Federal, teve 13 filhos com a minha avó. Mas tinha outras mulheres, teve filhos na rua, passou doença venérea para minha avó na época. É triste dizer isso, mas assim, eu estou contando para explicar que a minha avó nunca se viu fora dessa relação. Ela não foi criada para isso. Ela entendia que ela tinha que viver até morrer aquela relação, por mais desastrosa que fosse. E hoje a gente percebe que as mulheres têm autonomia para escolher onde querem estar. Dos 7 feminicídios, Messias, que nós tivemos esse ano, praticamente em todos, o que houve foi uma não concordância do homem com o fim da relação. Isso é um absurdo. Você vê como é uma questão ainda de preconceito, de que as mulheres não podem querer não estar naquelas relações. No passado, você pergunta, mas não existia esse tipo de violência antes? Claro que existia. Só que as mulheres não tinham sequer a possibilidade de dizer, eu não quero estar aqui. Elas não tinham voz. Elas não tinham voz, elas não tinham direito a expressar essa vontade de não estar nesses lugares ou de estar em outros lugares. Então, eu acredito que não é que a violência tenha explodido hoje. Eu acho que hoje as mulheres têm mais direitos, estão mais conscientes. Hoje elas querem buscar uma vida melhor. Os homens ainda não estão preparados, né, para essa nova mulher, para essa mulher que hoje tem direitos, que tem vontades. E isso tem criado esses conflitos. Mas eu acho que o tempo vai aplacar isso tudo, né? Como você disse, nós temos uma legislação forte, nós temos órgãos de controle atuando, né, firmemente. Agora a gente precisa vencer essa questão cultural desse machismo que infelizmente ainda é muito presente na nossa sociedade. Bom, e para a gente fechar, a Casa da Mulher Brasileira, primeira aqui no estado, fica pronta quando? Já posso convidar para a festa? Bom, eu espero que seja uma grande festa, mas a ideia é que a gente inaugure no final do ano. Até dezembro a gente tem que estar com a casa inaugurada,
todos os contratos, contratações já estão em andamento, né? A obra já está em estado avançado. O Tribunal de Contas fez uma fiscalização recente. Que bom, a gente fica feliz que o Tribunal está acompanhando, né, de perto a execução da obra, os pagamentos. E então a gente já vira o ano de 2026 com essa casa em pleno funcionamento para que a gente possa atender a todas essas mulheres. Espaço importantíssimo. Muito obrigado, doutora Obrigada, Daniele querido. Garcia, Às ordens. no nosso Diálogo Cidadão. O TCE na TV fica por aqui. Na edição de hoje, você acompanhou iniciativas institucionais, o balanço de julgamentos, ações de sustentabilidade e os detalhes de um importante projeto voltado à defesa dos direitos das mulheres. O programa já está disponível nas redes sociais e nas plataformas digitais. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.